Bom, o eixo Rio-São Paulo, ele já foi um grande dilema para mim, acredito para muitos nordestinos que sonham ou sonhavam com melhores oportunidades, acesso, aquela famosa questão: "Fico na minha terra e tento as coisas por aqui, ou me aproximo do eixo e redondezas para ter mais acesso a oportunidades?". Um dilema que me acompanhou durante boa parte da minha vida, mas que nos meus 35 anos de vida, não parece, né, como comunicador por formação e criador de conteúdo que tem como tema central a região Nordeste. Falo de sotaque, falo de quebra de preconceitos, estereótipos, tradição, costume, cotidiano, entretenimento. Eu tenho estado inserido em diversas realidades nordestinas e tenho percebido o movimento mais precisamente digital que tem mudado completamente a nossa relação com o eixo e com a nossa própria região. E o meu dilema, ele começa, vamos lá voltar, início dos anos 2000. Contar um pouco da minha história. Paulo Vitor de Azevedo Freitas, uma criança que aos 7 anos conheceu a capoeira. Aprendi meus primeiros saltos mortais na areia de um rio no interior de Santana do Seridó, interior com pouco mais de 2.000 pessoas. O rio secava, a areia fofa se fazia um colchão e era mais seguro para a gente aprender os saltos. Aos 14 conheceu a ginástica olímpica, virou medalhista de ginástica olímpica. E mais à frente, poucos anos depois, por meio da internet na casa de um amigo meu, conheci um esporte muito peculiar, muito diferente, que é o parkour. Isso mesmo, aquele esporte de pular muro e dar mortal no meio da rua. Dá mortal aí? Não, não vou dar mortal hoje não. Mais uma curiosidade sobre o esporte, sobre o parkour, é que ele se populariza nos anos 2000 juntamente com a popularização da internet, onde atletas da França começam a compartilhar seus treinos, suas visões, filosofias, e várias pessoas do mundo, em capitais interiores do mundo todo, começam a conhecer essa prática. Entender que aqueles saltos que Jackie Chan fazia não eram efeitos especiais, eram realidade. E foi ali na internet que eu conheci, mas ao mesmo tempo nascia um dilema, porque veja, como acrobata, eu aprendi desde cedo o que é o eixo. Eixo no dicionário é linha real ou imaginária em torno da qual um corpo ou objeto executa um movimento de rotação. Um salto mortal de costas, por exemplo. Pum. Se eu não giro em torno de um eixo de rotação, uma linha imaginária mais ou menos na altura do meu ombro, o giro não se conclui. Por mais que eu faça força, salte, ele não se completa. Eu caio de costas, caio de lado, caio de frente. No salto, no giro, tudo depende do eixo. Sem o eixo, não há movimento. E ali começou o meu dilema, porque eu pensava: como um jovem potiguar, na cidade de Natal, vai viver de um esporte tão diferente e novo, em uma cidade onde ninguém conhece a prática, longe das emissoras, longe das oportunidades. Quando eu falo em oportunidades, eu falo em atuar como dublê, ator em peças publicitárias, filmes, workshops, palestras, competições patrocinadas por marcas. Aliás, vocês sabem que existem competições de parkour há mais de 2 décadas? E se eu disser para você que aquele jovem que aprendeu seus primeiros saltos no interiorzinho do Rio Grande do Norte, ele esteve entre os maiores atletas do mundo, patrocinado por grandes marcas na Europa, Estados Unidos, Austrália? Pois é, esse fui eu, antes de ser criador de conteúdo. E tudo que eu precisei, além de talento e dedicação, foi de uma câmera. Na época não tínhamos celular com câmera, internet ainda que discada, e uma plataforma onde eu pudesse postar, me mostrar e ser visto. Porque algo muito interessante aconteceu. Enquanto eu pensava, eu tinha aquele pensamento do senso comum da antiga era em figuras de linguagem, de que se o Brasil gira, o centro do seu movimento, o seu eixo é Rio-São Paulo.
Eu tinha essa mentalidade até que a vida adulta foi chegando e eu comecei a ver os atletas querendo desenrolar na vida. Meus amigos de diversos estados diferentes, Ceará, Pernambuco, começaram a ir para São Paulo, Rio de Janeiro. E mais eu, por algum motivo, não conseguia. Talvez por apego à minha terra, talvez por apego à minha família, eu não conseguia sair de Natal. E foi aí que eu tive que apostar na única ferramenta onde eu enxerguei potencial. Aquela que me fez conhecer um esporte do outro lado do oceano. Um esporte que ninguém ao meu lado praticava. E foi justamente ali que eu me divulguei, fui visto, acessei o mundo e fui acessado virtual e geograficamente, espacialmente, porque boa parte da minha vida postando meus vídeos na internet foi treinar, editar, postar, ser visto por uma marca, um evento, uma federação mundial, ser levado para fora, depois voltar, treinar, editar o meu vídeo, postar, ser visto. Agora você vai para a Grécia, agora você vai para Las Vegas, agora você vai para não sei aonde. E a gente sabe que a vida de atleta é muito difícil, né? E, por incrível que pareça, eu contando aqui, não foi o suficiente para que eu mudasse completamente de vida. E vivesse a minha vida como atleta e talvez eu nem quisesse. Eu só queria pular, só queria brincar, mostrar ao mundo que eu sabia. Mas foi o suficiente para enxergar que, com acesso, talvez o eixo agora não fosse um lugar. Talvez o eixo fosse eu. Aonde quer que eu esteja. Desde que eu esteja conectado. É como se o dilema do eixo se resolvesse. E a partir desse momento, dessa experiência de anos, foi que eu decidi apostar tudo na internet e hoje eu vivo da internet. Eu trabalho de casa, trabalho remotamente. O mundo me conhece, pessoas me conhecem, sem eu sair da minha cidade. Sem eu ter que passar pela chancela do Sudeste. Você entende o quanto isso é poderoso? Por isso que eu uso minhas redes sociais, não só para falar do Nordeste com orgulho, mas para mostrar o poder transformador dessa ferramenta da produção de conteúdo da rede social, da internet na realidade nordestina. Não só do nordestino, como transformou a minha, mas do próprio Nordeste, porque me responde aí, como a região prospera se todos os seus talentos precisam sair para prosperar? Precisam sair para produzir. E o que é produzido dentro dela? O que fica para ela? Isso se deve muito pela centralização excessiva. Não só pela centralização, mas também pelo discurso criado para inventar o Nordeste. Vamos lá, vai começar uma conversa um pouco histórica aqui. Na minha caminhada como criador, eu precisei estudar. E eu comecei a entender lendo livros como A Invenção do Nordeste, Só Sei Que Foi Assim, do meu conterrâneo potiguar Otávio Santiago, que o Nordeste ele não é um espaço natural. Ele não existiu sempre. Até o ano de 1919 não existia Nordeste. Até que alguém olhou para uma parte que era afetada pela seca no norte do Brasil e disse: eu vou separar ela, porque ali eu vou aplicar uma série de obras para amenizar os efeitos da seca. É uma intenção boa? É. Mas a partir daquele momento, nós ganhamos um rótulo. O Nordeste é um problema. O Nordeste é seca. Ele não é um lugar para você permanecer, ele é um lugar para você fugir. Fora os diversos discursos criados, porque simultaneamente ao projeto de amenizar a seca, existia um projeto de modernização, ou mais preciso, de europeização acontecendo no Brasil, de embranquecimento. Vamos fazer do Brasil, do Sudeste, São Paulo, uma extensão da Europa. Eles traziam italiano, traziam um monte de gente. Aí eles olham para aquele projeto que estava acontecendo no Nordeste e falam assim, como assim a gente vai ter que dividir investimento com aquele povo miscigenado? E eles pegam uma coisa que eles tinham na palma da mão deles, exclusivamente, a comunicação, a mídia. Na época, o jornal. E eles criam uma série de artigos, esquetes e diários sobre o Nordeste. E eles começam a dizer quem somos.
Povo excessivamente miscigenado, povo de cultura retrógrada, povo estranho, feio fisicamente, intrinsecamente, terra difícil, não produz nada. E agora, a culpa de qualquer pobreza que existisse não era do abandono, da exclusão e da excessiva centralização de tudo no eixo. Era porque o povo era retrógrado, preguiçoso e a terra era improdutiva. Ei, não vale a pena investir lá. Eles estão fadados ao fracasso. A mídia evolui, mas o discurso é o mesmo e assim nós permanecemos com o rótulo, não só para os de fora, mas até para os de dentro. Se eu passei pela situação de seca, eu acredito que todo o Nordeste é assim. Se eu não passei, eu acredito que eu sou exceção. Porque tudo que é produzido vindo daqui, divulgado na grande mídia, é sobre seca, miséria e atraso. Tudo é uma vida seca, é um João Grilo e Chicó, é um Asa Branca, que são ótimas obras, mas o Nordeste não se resume a isso. Por que eles só mostram essa parte? Agora eu lhe pergunto, e se a comunicação deixasse de estar na mão de poucos, de fora, e passasse a estar na mão de muitos de dentro? Dos nordestinos. O que acontece? Eu passo a contar a minha história como ela é. Eu deixo de ser um mero personagem de um livro escrito por um autor externo e passo a ser não só protagonista da minha própria história, mas narrador dela. E o que isso produz? Apresentação real de valor. Percepção não condicionada por um desejo de nos inferiorizar. Eu começo a ver que não é a grama do vizinho que é mais verde. Eu começo a ver que ela é verde, mas a minha também é. Eu começo a enxergar que existem oportunidades na região. Eu começo a desfazer estereótipos. Eu começo a valorizar o que é local. Se eu valorizo o que é local, a cultura, eu fortaleço a economia local, mais desenvolvimento. Eu enxergo oportunidades dentro dos 9 estados. E agora eu quero permanecer porque eu tenho orgulho. Eu sei de fato o que é essa terra. Eu quero produzir aqui. Eu quero investir aqui. O Nordeste não é um espaço para você fugir. É um espaço para eu permanecer. Porque nele existe um grande potencial. E eu vou dizer que potencial é esse. Em tempos de mídia descentralizada, produção de conteúdo. Como foi dito na palestra aqui, em tempos de robô, quem tem coração é rei. Isso o nordestino tem muito. Porque apesar dos apesares da nossa história, a modernidade voraz não chegou ao ponto de nos impedir de construir o que nós temos de mais forte. A nossa raiz. A nossa nordestinidade. Em tempos de inteligência artificial, o novo luxo é a inteligência humana, é o orgânico. Em tempos de burnout, é a casinha de alpendre que remete a uma deitada na rede num dia de folga, respirando um ar puro, é luxo. Estamos em Pipa, a cidade com maior fluxo de nômades digitais no Brasil. E adivinha de onde eles vêm? Você entende que é um reposicionamento cultural, geográfico e demográfico? A virada de chave. Por isso que eu digo, estamos falando sobre novas velhas ondas. E o Nordeste ele vem para apresentar essa nova velha onda. Não a modernidade preta e branca como é feito no resto do mundo. É uma modernidade que ela vem para se unir à nossa raiz. Porque ao mesmo tempo que temos tradição, você tem um cearense criando métodos para lidar com queimaduras usando pele de tilápia. O Nordeste vem para mostrar um novo conceito de modernidade. Isso tudo porque o poder está em nossas mãos. Mostre a sua realidade com o poder que você tem, porque a sua realidade fala sobre uma realidade de um todo, e ela precisa ser mostrada. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. A internet e o eixo nordestino. Eu convido vocês a aprender um novo salto. E nesse giro, o eixo somos nós. E para encerrar,
Eu quero trazer o trecho de um artista de hip hop que eu me conectei muito no meu tempo de atleta de rua. A gente se conecta muito com a cultura de rua. Mais precisamente a cultura de rua nordestina, um rapper chamado Rapadura. Ele tem uma música chamada Nordeste Me Veste. E eu quero recitar um trecho dessa música pra gente encerrar de vez. Que ela diz mais ou menos assim: Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo, mas é ter em mãos, mais do que nunca, um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. Muito obrigado.